O nosso tema de hoje é nosso apego à matéria. Nada mais natural do que termos apego à matéria, porque esta é uma consequência da nossa condição evolutiva. Então, de acordo com aquilo que a espiritualidade maior nos explica, nós fomos criados simples e ignorantes, partindo de uma inteligência ainda rudimentar que estagiou nos reinos inferiores da natureza e, a partir do desenvolvimento da nossa razão, nós fomos nos tornando quem somos. Não podemos dizer, em termos evolutivos, que fomos este ou aquele animal, porque quando o nosso princípio inteligente estagiou no reino animal, nós ainda não éramos nós, não estávamos construindo ainda a nossa individualidade. A partir do nosso ingresso no reino humano, no reino hominal, a partir daí nós começamos a nos desenvolver como espíritos inteligentes. Só a partir daí é que a doutrina nos denomina como espíritos, porque aí já temos uma razão levemente desenvolvida, porque ainda muito embrutecida, muito baseada nas vivências trazidas da animalidade. Então, naquele estágio primitivo, nós ainda éramos muito mais violentos do que somos hoje. Predominava em nós ainda a lei do mais forte, a imposição física em busca da sobrevivência, enfim, tudo aquilo que nós notamos no reino animal ainda fazia parte de nós. Opa, fazia? Não, ainda faz. Ainda tem muita coisa em nós que ainda pertence a esse lado inferior, a esse lado primitivo que nós trazemos. E uma dessas coisas é o apego à matéria. Nós somos espíritos, mas nos desenvolvemos no contato com a matéria. E aí vamos gradativamente, reencarnação após reencarnação, fazendo as nossas reflexões, as nossas mudanças íntimas, conquistando gradativamente as nossas virtudes, nós vamos evoluindo, vamos deixando de lado o apego à matéria, vamos nos espiritualizando até chegarmos à condição de espíritos puros, espíritos que atingiram o grau máximo da evolução. E aí, aqui da onde a gente está, ficamos assim imaginando, puxa, como será quando eu conseguir tudo isso? Eu vou não mais precisar do alimento físico, não vou mais precisar de um corpo físico, estarei assim desfrutando da felicidade dos justos, daqueles que já estarão bem próximos a Deus, compreendendo a natureza divina. Como é que é isso? Como que será isso? Para nós isso é inimaginável em termos de realidade. Então não precisamos nos preocupar com isso, porque isso ainda está muito distante. Nós só precisamos nos preocupar com os nossos próximos passos evolutivos. O que precisamos melhorar em nós para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, espíritos melhores. E aí, uma das questões que, cedo ou tarde, precisamos colocar em pauta é o apego à matéria. E isso, principalmente pela questão
da finitude da vida física. Porque muitos são os espíritos que deixam a vida física e sofrem em demasia, porque trazem um apego muito grande à matéria. E aí vamos olhar para nós e verificar que temos, ou não, mas geralmente temos apegos sensoriais. Nós temos os nossos sentidos proporcionados pelo nosso corpo físico. Então temos o tato, temos o paladar, e aí os outros sentidos talvez não se dirijam tanto para o lado material, dependendo de como nós os direcionamos. Mas quando falamos em tato e paladar, isso vai refletir o que nós estamos sentindo materialmente e degustando materialmente. E aí nos deparamos com algumas coisas da matéria que nos dão prazer. Aí pensamos assim, puxa vida, mas Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente se desapegue da matéria e coloca tanta coisa gostosa para a gente comer, tanta coisa gostosa para a gente sentir na pele. Assim fica difícil esse desapego. Mas é justamente aí que está o nosso mérito. Talvez um dia a gente pergunte para Deus, por que você quis que fosse assim? Mas o fato é assim. E aí enxergamos nos espíritos superiores a felicidade por já terem deixado de lado estas sensações físicas. E nós ainda ficamos felizes com estas sensações. Ficamos alegres quando comemos uma comida boa, quando temos satisfeitas as nossas ansiedades de ordem material, de ordem física. E aí, com os nossos prazeres em dia, parece que está tudo bem, parece que está tudo em ordem e que somos felizes. Mas aí, espiritualmente, descobrimos, porque somos espíritos, descobrimos que isso só não basta. E vamos além. Descobrimos também que os vícios causados pelos abusos desses sentidos também vão nos causar sofrimento. A dependência, o desvirtuamento da nossa personalidade, os desvios de conduta, tudo isso acaba por nos trazer desgostos, dores, culpas. Percebamos então como esta questão do apego vai nos levando fatalmente a um aprendizado, porque se nós não buscamos nos corrigir, nos disciplinar para que esses apegos não nos dominem, nós somos dominados por esses apegos e acabamos sofrendo e, consequentemente, cedo ou mais tarde, temos que aprender com esses sofrimentos, distinguindo então o que será mais importante na nossa vida, se esta busca desenfreada pelo prazer físico ou se precisamos de algo que transcenda as sensações físicas. Muito bem, mas não é só isso. Temos outros apegos materiais. Não é só o apego às sensações ou ao próprio corpo físico. Muitos nutrem apego pelos bens materiais, coisas que conquistaram. E aí precisamos também fazer uma investigação a respeito de nós mesmos, porque, olha, não adianta investigar o apego do outro, tá? Isso compete a ele. Mas, verificando os nossos apegos, precisamos também compreender o que estes apegos significam na nossa vida. Porque às vezes são mecanismos de fuga, às vezes podem ser também compensações, porque o lado emocional é tão sofrido, então eu compenso buscando na matéria aquele prazer ou aquela sensação de superioridade.
Muitos que fazem uso da ostentação, procurando demonstrar as suas posses e as suas riquezas, a sua condição social superior, muitas vezes fazem isso porque trazem em si mesmo um complexo de inferioridade muito grande, precisam de alguma maneira mostrar para os outros que têm alguma coisa superior aos demais. Enfim, são tantos os motivos que podem nos levar a um apego à matéria além da conta, que realmente vale a pena olharmos para nós para ver se não está na hora de dizer um basta em determinadas situações da nossa vida. E aí surgem os nossos movimentos íntimos de contenção e desapego. A contenção é para evitar o excesso, ou seja, já detectei em mim que eu gosto muito disso ou daquilo, que eu estou me escravizando naquilo. Então eu faço um movimento íntimo de contenção, que é simplesmente dizer para mim mesmo que eu vou parar, que eu vou diminuir, que eu vou me limitar nesse apego e agir para isso. Não adianta eu só dizer para mim mesmo e não me obedecer, não é? Precisamos também ter esta convicção traduzida em atitudes. Mas aí, veja, isso por si só não resolve. Isso é um primeiro passo, é um passo de urgência quando o vício está se instalando ou já está instalado em nós. É um movimento de salvação para que a coisa não se agrave, de autossalvação. Eu não quero que a coisa piore, então vamos parar por aqui antes que fique pior do que já está. Mas é preciso também cultivar o outro lado, o lado da nossa espiritualidade, um movimento íntimo de autoespiritualização, dizendo para nós mesmos constantemente que somos espíritos, que vamos sobreviver à morte física, que precisamos, portanto, desenvolver as potencialidades do espírito, e essas potencialidades não estão nos músculos do corpo físico. Elas estão no campo da intelectualidade, mas, sobretudo, no campo dos sentimentos superiores. A partir do cultivo desses sentimentos, eu consigo dar um impulso à minha vida que me leve a sentir coisas diferentes do que aquelas proporcionadas pela matéria. E aí não adianta eu tentar descrever com palavras. Nós precisamos descobrir este prazer íntimo, esta sensação íntima de transmitir alegria às outras pessoas, de ajudar a quem precisa, de fazer com que a vida do outro se torne menos penosa. Precisamos descobrir este prazer de sermos bons. E vejam que para isso não adianta apenas termos atitudes exteriores de bondade. Tem gente que acha que se der um monte de esmola vai estar chegando nesse estágio. Mas se eu dou a esmola, mas ela é desacompanhada do sentimento do querer bem ao outro, muito pouco mérito terá essa esmola. O que eu vou usufruir como doador dessa esmola para mim mesmo, desse ato, se ele é apenas um ato mecânico que eu faço para mostrar para o outro que eu sou capaz de ajudar, ou para me livrar do pedinte inconveniente? Esse ato, ele só reverbera em nós quando somos capazes de dar a esmola, mas junto com a esmola, endereçar algum sentimento, um olhar amigo, uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço que seja, para aquele que se encontra de fato necessitado de uma ajuda material.
E muitas vezes vamos perceber que esta ajuda que o outro está precisando não é material, é uma ajuda no sentido de ouvir, de apoiar, de compreender, de estender a mão, fazendo com que o nosso sentimento chegue até ele e ele sinta que está sendo, pelo menos temporariamente, acolhido e amado por uma outra pessoa. Será que nós nunca percebemos essas carências em nós? Nunca tivemos esses momentos de que estamos ali precisando de um ombro amigo, de alguém para me ouvir, de alguém para me acolher, de alguém para me ajudar, me dando uma direção na vida? Se nós já percebemos que às vezes precisamos dessa ajuda, será bom quando percebermos nos outros que eles também precisam dessa ajuda e nos dispormos a ajudar. Todos temos condições de fazer isso. E aí é o nosso espírito se manifestando através da palavra, através do gesto, mas sobretudo através da energia motivada pelos sentimentos que eu estou endereçando e alimentando em relação à pessoa que eu quero ajudar. Vamos perceber que nesse movimento somos os primeiros a serem beneficiados, porque já entramos no clima do bem antes mesmo que a pessoa que nos ouve receba esse mesmo bem, esse mesmo amor. Porque às vezes ela está num momento que nem consegue receber. Ou se recebe, recebe muito pouco, porque ela pode estar extremamente perturbada. Mas nós podemos sim fazer algo pelo nosso semelhante. Percebendo que em nós há virtudes, há em nós sentimentos que precisam desabrochar e fazer com que sintamos prazeres muito além daqueles que a matéria nos oferece. Façamos isso e vamos descobrindo assim como é esta verdadeira felicidade daqueles espíritos superiores dos quais ainda estamos tão distantes, mas que vamos chegar lá um dia. Que Deus nos abençoe nesse processo. Que assim seja.